Solicito ao primeiro secretário fazer a chamada regimental. Segundo secretário. Cadê o primeiro? Senta lá, Jéssica. Quem? Ele está lá dentro. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires Gomes, presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes. Vereador Messias Carvalho. E vereador Uriel da Costa. Uriel da Costa Pereira. Senão o pessoal do Parrolô fica chateado. Presente. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Convido aos senhores vereadores e a assistência a ficarmos de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro. Tem herança na ferradura, tem herança do... Não, forno não, presta atenção não. Tartaruga, jacosta. Aposentadoria das crianças, tá lá.
força clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol gentil, pátria amada, Brasil. Cara, manda alguém chamar Felipe lá, eu tenho que ir pro médico. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do expediente e da ordem do dia e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Registrar as presenças do vereador Felipe Lopes e da vereadora Joyce Costa. Presenças registradas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Só para pedir licença. De licença, Vossa Excelência, em virtude de um médico marcado às 11 horas em Cabo Frio, na verdade, minha presença foi para garantir a sessão de hoje, né, mas com a chegada dos ilustres vereadores Felipe Lopes e a eminente líder do PSDB, Joyce, eles já presentes, com isso o quórum suficiente. Solicito, então, a dispensa de Vossa Excelência para que eu possa caminhar até meu médico para cuidar da minha saúde, porque a partir da semana que vem o bicho vai pegar e eu tenho que estar bem de coração. Muito obrigado. Vereador, obrigado por ter registrado a presença e ter vindo ao plenário para garantir o quórum. Vossa Excelência está aí. Permitido a saída de Vossa Excelência. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Registrar a presença do vereador Lohan Gomes da Silveira. Presença registrada. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 1º de agosto de 2013, às 10 horas. Expediente. Projeto de lei número 38 de 2013, promovente senhor prefeito municipal. Não é só esse não, tem outros. Ementa dispõe sobre avaliação do desempenho dos servidores nomeados para o exercício de cargo de provimento efetivo em estágio probatório nos órgãos e entidades da administração direta, autarquia e fundacional dos poderes executivo e legislativo e da outras providências. Pareceres das comissões de redação final aos projetos de lei de números 19 de 2012, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre ficar implementado no município de Armação dos Búzios, para que os prestadores de serviços que operem com cabeamentos, torná-los subterrâneo os existentes e os futuros a serem instalados. 11 de 2013, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre instalação de sinalização vertical trilíngue, português, inglês e espanhol, em logradouros públicos na cidade de Armação dos Búzios. 14 de 2013, promovente vereador Felipe Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placa, informando o IDEB atual e a meta para o biênio seguinte nas entradas principais das escolas públicas do município. 23 de 2013, promovente vereador Lohan, que dispõe sobre instituir no calendário oficial da cidade de Armação dos Búzios a Semana Municipal do Imigrante Nordestino. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios. Memorando do gabinete do vereador Messias Carvalho, número 38, 2013, assunto: ausência em sessão. Senhor presidente, venho pelo presente informar a Vossa Excelência e aos nobres pares que estarei ausente da sessão plenária do dia 1º de agosto por motivo de compromisso médico pré-agendado.
sendo que tem, para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Messias Carvalho, vereador. Feita a leitura do memorando, presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 38, 2013, promovente o senhor prefeito. Mensagem número 25, de 16 de julho de 2013. Senhores vereadores, cumprimentando nesta oportunidade, dirijo-me a esta Casa Legislativa com o objetivo de solicitar a considerável análise de Vossa Excelência e demais pares ao projeto de lei que dispõe sobre a avaliação do desempenho dos servidores nomeados para o exercício de cargo de provimento efetivo em estágio probatório nos órgãos e entidades da administração direta, autarquia e fundacional dos poderes executivo e legislativo do município. Cumpre-me acrescentar que este é um instrumento de grande importância que estabelece as normas de avaliação e desempenho dos servidores aprovados e nomeados para o exercício do cargo de provimento efetivo, quando ainda em estágio probatório de 3 anos, período no qual ficará sujeito à avaliação especial de desempenho. Por fim, sendo matéria de alta relevância, e para logo iniciar as atividades do projeto, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a esta Casa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Certo de que esta Casa Legislativa entenderá a importância da efetivação desta lei, aproveito o ensejo para renovar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece as normas de avaliação de desempenho dos servidores municipais nomeados para o exercício de cargo de provimentos efetivo em estágio probatório nos órgãos e entidades da administração direta, autarquia e fundacional dos poderes executivo e legislativo no município de Armação dos Búzios, de acordo com o disposto no artigo 41 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 98, concomitante com o artigo 21 da Lei Complementar 15 de 2007. Artigo 2º. A garantia constitucional da estabilidade será adquirida pelo servidor mediante aprovação em estágio probatório de 3 anos, período no qual ficará sujeito à avaliação especial de desempenho. Artigo 3º. A avaliação especial de desempenho será feita semestralmente pela chefia imediata do servidor, preferencialmente na presença do mesmo, que a submeta à comissão de estágio designada pelo prefeito, composta por 3 membros, mediante atribuição de pontos de 0 a 100 e em conformidade com o roteiro constante da ficha de avaliação de desempenho do servidor em estágio probatório e parecer do avaliador. Parágrafo 1º. A comissão será integrada por um servidor do setor de recursos humanos e 2 servidores pertencentes ao órgão ou entidade de lotação dos avaliados. Segundo, ao menos 2 membros da comissão deverão estar em exercício do cargo de provimento efetivo. Parágrafo 3º. Nenhum membro da comissão de estágio probatório ou avaliador poderá ser cônjuge ou ter parentesco consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau como o avaliado. Artigo 4º. Durante o estágio probatório, o servidor exercerá suas atribuições, cumprindo fielmente os deveres a que se estiver sujeito, tendo o seu desempenho funcional avaliado quanto aos seguintes aspectos: 1. Assiduidade. 2. Disciplina. 3. Capacidade e iniciativa. 4. Responsabilidade. E 5. Produtividade. Parágrafo 1º. O servidor em estágio probatório, quando afastado para exercer cargo em comissão ou qualquer outro motivo que o afaste do exercício de seu cargo originário, terá a avaliação interrompida, retomando-a quando do retorno ao exercício do cargo de provimento efetivo. Parágrafo 2º. O servidor que esteve subordinado a mais de uma chefia, no período da avaliação, será avaliado pela chefia a qual tenha estado subordinado por maior período de tempo. Artigo 5º. Para os fins desta lei, a chefia imediata deverá elaborar semestralmente o parecer do avaliador,
apresentando as razões da pontuação atribuída ao servidor e o enviará ao setor de recursos humanos, acompanhado da ficha de avaliação, devidamente preenchida, e do relatório das atividades executadas pelo servidor até o 5º dia útil posterior ao término do período. Artigo 6º. Caso o servidor não concorde com o resultado de sua avaliação, deverá apresentar um único pedido de reconsideração por avaliação, fundamentando os motivos de sua discordância, solicitando que seja anexada a sua ficha de avaliação, encaminhando-a à comissão de estágio que analisará os fundamentos da defesa, emitindo parecer. Artigo 7º. O setor de recursos humanos da Secretaria de Administração, à vista da ficha da avaliação do parecer do avaliador e do relatório encaminhado pelo servidor, enviará até 15 dias após o recebimento de todas as avaliações referentes ao semestre, relatório consolidado sobre a atuação dos servidores à comissão do estágio para ratificação. Artigo 8º. O servidor que não obtiver nota igual ou superior a 70% dos pontos atribuídos em cada avaliação, fica sujeito ao acompanhamento pela chefia imediata, auxiliada pelo setor de RH, visando sua adequação funcional. Artigo 9º. No prazo de 4 meses antes de findar o período do estágio probatório, o setor de recursos humanos, de posse de todas as avaliações semestrais do servidor, consolidará a planilha de avaliação do estágio probatório, elaborará relatório final e os encaminhará à comissão de estágio para homologação. Artigo 10º. Ao final do 36º mês, o presidente da comissão de estágio baixará a portaria nominando os aprovados e reprovados no estágio probatório e o setor de RH providenciará para que conste nos assentamentos funcionais do servidor. Artigo 11. Será reprovado o servidor que, ao final do estágio probatório, obtiver média inferior a 70% de todas as avaliações. Parágrafo 1º. O servidor reprovado será exonerado a bem do serviço público. Parágrafo 2º. O servidor que não concordar com o resultado final de sua avaliação deverá apresentar recurso administrativo fundamentando os motivos de sua discordância, solicitando que o recurso seja anexado à sua ficha de avaliação, encaminhando-a à comissão de estágio que analisará os fundamentos da defesa, que emitirá a nova decisão. Desta forma, desta nova decisão, somente caberá recurso ao chefe do Executivo. Artigo 12. O servidor em estágio probatório poderá participar de treinamento que seja de interesse da administração, necessário para o desempenho das atribuições do cargo para o qual foi nomeado e possibilite cumprir pelo menos metade da jornada mensal de trabalho. Artigo 13. As disposições desta lei aplicam-se aos servidores que se encontrarem em estágio probatório na data de sua publicação, independente do mês de cumprimento. Parágrafo único. Até 30 dias após a data de publicação desta lei, o setor de RH enviará os instrumentos de avaliação aos avaliadores para que procedam às avaliações dos servidores em estágio probatório para retorno em até 30 dias após o recebimento. Artigo 14. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de estágio. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Feita a leitura do projeto de lei, presidente. Em encaminhamento o projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminhar, encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer. Tem ninguém inscrito, né? Por não constar mais oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre, passaremos agora para análise das matérias que constam na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos pareceres da comissão de redação final aos projetos de lei de número 19 de 2012, 11 de 2013, 14 de 2013 e 23 de 2013. A comissão de redação final, na apreciação dos referidos projetos,
analisando as matérias, opinam pelo seguinte. No que tange à competência da comissão de redação final, os projetos estão dentro das regras de novo acordo ortográfico e técnicas redacionais, conforme Lei Complementar número 95 de 98, e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado. É o relatório, Sala das Comissões, 1º de julho de 2013, Uriel da Costa Pereira, relator. Assinam pela comissão vereador Uriel da Costa Pereira, Lohan Gomes da Silveira e Messias Carvalho da Silva. Feita a leitura do parecer da comissão de redação final aos projetos de lei número 11 de 2013, 19 de 2012, 14 de 2013, 23 de 2013, senhor presidente. Em discussão, os pareceres. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Sendo assim, declaro aprovados os projetos de leis de 19 de 2012, 11 de 2013, 14 de 2013 e 23 de 2013. Por não constar mais oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre e não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência franqueia a palavra para explicação pessoal para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Está franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereador Lohan Gomes da Silveira, seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Findado aí o recesso. Reiniciando os trabalhos. Agora é a Vera. 6 meses de governo, eu tenho falado aqui, ou os 7 meses de governo, a participação desta casa tem sido de cooperação, a participação dessa casa tem sido de cobrança, né? Uma cobrança coerente, uma cobrança responsável. Eu costumo dizer nas minhas discussões nas ruas que eu nunca vou vir à tribuna cobrar que esteja faltando manteiga no hospital, né? Como nós vimos na legislatura passada, porque tem trilhões de motivos para faltar manteiga no hospital. Mas tem faltado muita coisa no hospital. Saindo dessa sessão, vou procurar o secretário Beto, o qual tenho inclusive elogiado em alguns momentos aqui nesta casa, que é uma pessoa muito solícita, que atende às nossas ligações, mas eu tenho recebido muitas reclamações da nossa saúde. E nós temos que ter a responsabilidade de vir a esta casa e começar a abordar essa questão com mais veemência, com mais eficácia, né? A gente tem ido ao hospital, aos módulos médicos de família, nós sabemos aí da emblemática que está na questão do concurso, né? Dos que assumem e não ficam, mas nós temos que começar a dar uma resposta para a nossa sociedade. Mas é um assunto que eu vou aprofundar e vou trazer na próxima sessão. Senhor presidente, eu quero falar rapidamente sobre os projetos de lei que tramitaram nesta casa na legislatura passada e que sumiram sob a tutela do presidente até então, o vereador João de Melo Carrilho, os presidentes das comissões de Finanças, Licitação e Comissão de Constituição e Justiça, e a população tem nos cobrado pelas redes sociais, a mim especificamente, e acredito que também a outros vereadores, né, a tramitação desses projetos, dentre os quais quero dar ênfase novamente no uso dessa tribuna, o que instituía na ocasião do ano passado o Conselho Municipal da Juventude. Nós vivemos um novo momento no país, graças a Deus, a participação do jovem que verdadeiramente acordou, né, para discussão, para participação, para elaboração de políticas públicas, e nós precisamos restituir ou reenviar, reencaminhar, nós precisamos cobrar do Executivo uma posição quanto ao seu posicionamento nesse projeto especificamente e a outros que nós não sabemos onde foram parar pelos
então presidente das comissões da legislatura passada. Então, fica aqui mais uma vez a minha cobrança no uso dessa tribuna em relação a essa questão. Nós fizemos aqui uma indicação ao prefeito no intuito de alertar ou de pedir para que se atente da importância do encaminhamento desse projeto, mas nós não tivemos até a presente data informação. Quero falar rapidamente sobre os trabalhadores das praias, os ambulantes, né? E são pessoas que vivem 12 meses na cidade, que fazem do seu trabalho no sol, na areia da praia, o seu ganha-pão, e que têm tido, ao longo desses 7 meses, dificuldade para obter o crachá. Nós temos um projeto de lei de autoria do prefeito tramitando aqui, regulamentando a atividade, né, fazendo algumas modificações no código de postura, enfim, é válido, é importante, vamos analisar, mas desde janeiro, os nossos trabalhadores de praia têm recebido uma autorização num pedaço de papel que são prorrogados por 10, 15 dias. 10, 15 dias. 10, 15 dias. 10, 15 dias. Causando nisso uma certa instabilidade e custo para o trabalhador. Ou seja, o cidadão que mora em José Gonçalves, na Rasa, tem que gastar a cada 15 dias, né, o seu tempo, o seu dinheirinho para pagar uma passagem, R$4, aos olhos de muitos, pouco, aos olhos de alguns, pouco, mas na realidade pode fazer falta para muita gente. Então, pedir ao secretário de Ordem Pública, nosso amigo Geraldo Borges, que esteja atentando sobre essa necessidade. Os trabalhadores não podem ter essa instabilidade no seu dia a dia, né? Essa falta de respeito com os trabalhadores, né? Nós temos lá o nosso amigo Dom, que tem feito um trabalho à frente da postura, mas nós precisamos estabilizar essa condição para os trabalhadores de praia, pessoas que correm atrás no seu dia a dia e que possam garantir com muita propriedade que conhecemos o trabalho, a índole, o respeito ao turista de muito desses trabalhadores. Precisamos organizar? Fato. Precisamos criar critérios? Fato. Agora, nós precisamos, concluindo, senhor presidente, nós precisamos resolver e dar garantia para esses trabalhadores da praia para manter o seu sustento. Então, senhor presidente, são essas as minhas breves colocações. Retornando aí do recesso, tenham todos aí um bom dia. Na próxima sessão nós estaremos trazendo aí algumas matérias importantes de relevante interesse público. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Uriel Pereira da Costa Pereira. Senhor presidente, novos vereadores, assistência, internauta. Senhor presidente, primeiramente queria dizer que eu estava com saudade dos nobres vereadores, da assistência, dessa tribuna. E tive 15 dias de bons trabalhos, boas composições, bons frutos que irão contribuir para a nossa cidade. Tive o privilégio de conhecer o deputado Áureo, deputado federal, e tive o privilégio de ir até o seu gabinete. E dizem que vereador pede mais do que mendigo. E eu aproveitei o momento de ver o que ele poderia ajudar o nosso município, e fomos contemplados com uma máquina para o nosso município, que será entregue dia 9, em Casimiro de Abreu, no qual o nosso deputado contribuiu muito, dando suporte através do gabinete dele. É ele que já tem um privilégio de conhecer a nossa cidade. E eu sempre, como um bom pidão, aproveitei e solicitei que o nosso município está com um novo prefeito, e aqueles que queiram nos ajudar, será importante. Então, tivemos esse privilégio, estaremos recebendo essa máquina no dia 9, junto com o prefeito, qualquer um vereador que quiser estar presente, tá?
em Casimiro de Abreu, no dia 9, às 9 horas da manhã. Então, foi muito positivo os 15 dias de nem férias, né, de recesso, porque esses dias eu tirei para procurar boas parcerias. Tem outros projetos aqui que nós vamos implantar dentro da nossa cidade, com a ajuda dos 9 vereadores, né? E queria agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer meus amigos, agradecer a imprensa de Búzios, agradecer os vereadores, ao prefeito, aos nossos políticos que muitas das vezes contribuem para a nossa cidade. Eu sempre falo que a nossa cidade nós não podemos viver em guerras, até porque é uma cidade pequena. O seu adversário, você encontra ele na igreja, encontra ele no campo de futebol, encontra ele na praia. Então, se nós vivermos em guerra, ou você, o cara mais temido da cidade, ou, como diz o velho ditado, aquela banana que não toma nenhuma atitude. Então, isso daqui fica só algumas pessoas que ficam tomando certo tipo de atitude, né, que não atende à cidade. Eu acho que precisamos discutir a questão da cidade. Eu acho que a questão da cidade hoje está sendo positiva. A Câmara tem tido uma importância muito grande, né, porque as pessoas têm que entender que o papel da Câmara é esse, orientar o prefeito, que se tiver de criticar, vai criticar normalmente o prefeito, e o prefeito tem que tirar proveito das críticas e das indicações do Legislativo. Então, isso aqui é uma democracia, né? Precisamos trabalhar, precisamos de ajuda, né? Qualquer um que queira contribuir vai ser importante, porque a nossa cidade está numa mudança, né? E toda mudança se traz um transtorno. Então, a casa hoje está abrindo recesso, seja bem-vindo à assistência, nossos vereadores, nossos funcionários aí, que a parte administrativa ficou até meio-dia, e que Deus abençoe a todos, e que vamos seguir, que o nosso objetivo é um projeto cidade, né? Eu tenho que estar falando até com o Lohan, entendeu? Da postura de cada vereador, a postura de Lohan, tem que procurar o secretário para mostrar a ele que muitas vezes o secretário não está presente, mas ele tem que ouvir o vereador, entendeu? Acabar com esse negócio de secretário não querer ouvir o vereador, porque o vereador é eleito pelo povo. O secretário, ele está colocado naquela situação, e muitas das vezes que diz que é técnico, que eu digo que ele é mais político que nós, porque ele não tem voto. Então ele depende muito mais. Então, o secretário, sim, ele tem que atender o povo. O funcionário público, sim, tem que atender o povo. Tem que acabar com esse negócio de você entrar, a primeira placa que tem, desacato à autoridade, é crime. Desacato ao funcionário, é crime. E o mau atendimento do funcionário também é crime. Então tem que dar direito a quem tem de direito. Então, nós estamos num momento delicado, sim, mas estamos buscando dentro da lei, dar a César o que é de César. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Felipe do Nascimento Lopes, seu tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa assistência presente, os internautas, bom dia. Estamos agora voltando do recesso e a cidade não parou, foi um recesso aí chuvoso. Agora no finalzinho o sol resolveu aparecer. Nosso amigo Jefferson está com a cor ainda de inverno, né? Mas, falando em cor de inverno, nós estivemos na praia de Jeribá
não sei se foi sábado ou domingo, e aí eu fui surpreendido por uma pessoa que estava na praia dizendo o seguinte: vereador, é permitido fazer show na areia da praia? E eu falei assim: olha, até onde eu sei, tem uma lei municipal do vereador Henrique Gomes, se não me falha a memória, que proíbe shows na areia da praia. Aí ela perguntou assim: então o que é aquilo lá? Tinha uma tenda na areia da praia com um cantor, com um artista, não sei se era Cuca o nome do camarada, seu Cuca, né? Eu nem quis chegar muito perto porque eu estava com medo de alguém querer que eu parasse o show, porque por lei não é permitido. Bem, essa é a informação que nós tínhamos, né? E aí eu não sei, porque eu estava de longe e falava assim: pô, show na praia, é ilegal. Eu falei: olha, a gente voltando do recesso, nós vamos pedir aí algumas explicações, vamos conversar e vamos ver juridicamente como isso está. E aí uma pessoa falou assim: poxa, imagine um cara que vem para Búzios e fica numa pousada na beira da praia, chega ali, tem aquele barulhão. Se fosse eu, pedir o dinheiro de volta. A pessoa falou isso para mim. É muito relativo essas coisas, né? Tem gente que gosta de show, e o cara vai falar assim: poxa, eu gosto, que bom, fiquei na pousada que está de frente para o palanque do cara, para o palco do cara. Mas existem outras pessoas que não gostam. Essa não é nem a questão é a legislação municipal, se permite ou não permite. Então isso a gente ficou aí, infelizmente, embaraçado para responder à população que vem nos cobrando. Então eu peço ao executivo que, quando for fazer essas atividades, esses shows, que consulte a legislação, né? Que tenha um pouco mais de atenção, porque senão acaba entrando num desgaste político desnecessário. Mas tirando isso, as férias, o recesso foi sem maiores intempéries. O que eu gostaria de falar também, chamar a atenção, e é o que as pessoas vêm nos cobrando também, e no recesso nós tivemos alguns problemas, como dito aqui nesta casa, o secretário de saúde é uma pessoa do meio político, uma pessoa que nós já conhecemos há muito tempo, uma pessoa de fácil acesso, mas nós precisamos muito reformar a saúde. Nós precisamos muito de dar maior atenção à saúde, porque nós temos recebido muitas reclamações de pacientes, de cidadãos, até de alguns funcionários. Então nós precisamos dar uma atenção melhor, e eu chamo a atenção do legislativo de modo em geral, dos vereadores, para que nós possamos conversar com o secretário como Casa Legislativa para saber o que está acontecendo, o que nós podemos para melhorar. Uma iniciativa muito interessante proposta aqui nesta casa pelo vereador Uriel foi a ouvidoria, que eu acho que é uma resposta que você tem para os familiares que querem uma informação de quem está internado. Mas nós precisamos conversar com o secretário para saber: secretário, qual é a dificuldade, como está a saúde hoje, o que precisa ser feito, porque o que está acontecendo é que parece que a gente está numa saúde muito precária, porque as pessoas chegam para a gente, reclamam, e às vezes a gente fica impotente em fazer qualquer coisa. Então, eu convido os nossos colegas vereadores para chamarmos o secretário e falar: secretário, o que está acontecendo? O que nós podemos fazer? O que o senhor pode fazer? Vamos começar a pontuar aqui as falhas, principalmente do hospital. Porque, infelizmente, em Búzios, quando nós falamos de saúde, a gente foca muito no hospital, porque o hospital virou o ponto de referência para todo mundo que está com algum problema de saúde, o que não seria, na verdade, o correto. O correto, o cara tem uma dor de cabeça, tem uma alteração da pressão, ele teria que ir ao módulo médico, chegar ali, ser diagnosticado, ser atendido, colocar um remedinho embaixo da língua e voltar para casa. Infelizmente, o que acontece é que as pessoas perderam um pouco da confiança no módulo médico de família. E aí dá uma dor de cabeça, eles correm para o hospital. E chegam no hospital, às vezes tem uma emergência. E às vezes o médico passa 1h30 num procedimento de urgência. E aí o cara que está ali fora esperando com a pressão alta, ele também fica ali já nos nervos, né?
Para concluir, eu tive nesse recesso com meu filho no hospital e cheguei lá, a gente teve que esperar quase 40 minutos. Eu estava esperando tranquilamente, graças a Deus meu filho estava tranquilo. Agora tinha um conhecido meu que o filho estava febril, estava incomodado e o camarada já estava querendo quebrar tudo no hospital. E, pô, vereador, e você está esperando também? Eu falei, meu amigo, eu tenho que esperar. Felizmente tem que esperar. Né? E aí depois eu entrei e falei, pô, por que demorou tanto assim? A gente ficou quase 1 hora, na verdade. Quase, se bobear foi mais que isso. Só que eu estava ali esperando, meu filho estava ali tranquilo. Agora, se o meu filho estivesse passando mal ali, ou mais inquieto como estava o dele, e ele também não é tão paciente como eu. Então, isso tudo tem que ser levado em conta também. O cara é um cara mais nervoso que eu. Então, estava uma situação muito complicada. E não tinha só um pediatra no hospital. Houve um procedimento de urgência, mas nós precisamos rever, em relação ao hospital, da recepção até o atendimento do médico. Até quando você chega lá no médico, porque às vezes demora muito. Então, isso tudo é preciso ser visto. E depois eu conversei com uma... Para concluir, senhor presidente. Depois eu conversei com uma médica também, e ela falou, poxa, Felipe, que legal que você, né, esperou. Eu falei, não, com certeza, todo mundo que chega ali, independente se é o prefeito, o presidente, tem que esperar, porque ali nós somos todos pacientes. Não existe autoridade, somos todos pacientes, tem que entrar na fila e esperar. Aí ela falou assim, mas a gente precisa rever essa orientação que está acontecendo no hospital. Precisa ser mais rápido, porque às vezes a criança chega passando mal, o paciente chega passando mal, mas o quadro evolui. Ele não chega pela emergência, mas o quadro pode evoluir ali em 30, 40 minutos de espera. Então, nós convidamos os vereadores para conversar com o secretário, porque a gente precisa de uma resposta urgente. O secretário fala, olha, vereadores, preciso aí de 2 meses para colocar a saúde em 80%, 90% do que a gente quer. Tudo bem, a gente tem um prazo, mas a gente também precisa cobrar isso para ter uma resposta à população que tem nos cobrado. Senhor presidente, muito obrigado. Desculpe aí pelo ultrapassar do limite de hora. E a todos eu desejo um bom dia. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, bom dia. Nobres colegas vereadores e assistência. Voltando do recesso, mas que, na verdade, houve na cidade muitas reuniões. Nós tivemos aqui, pelo menos na Câmara, encontros do FECAB, nós tivemos encontro da empresa que tem promovido audiência pública para fazer o diagnóstico de saneamento básico na cidade. E eu estive lendo algumas matérias aqui e me veio à memória agora há pouco, enquanto os colegas usavam aqui a Tribuna Livre, uma matéria que saiu no jornal Primeira Hora, dizendo justamente sobre a questão do esgoto, e que o Ministério Público, ele provocou a Justiça através de uma ação civil pública, em que cobra da Justiça um parecer com relação à concessionária Prolagos, porque a gente bem sabe, o contrato que a Prolagos tem entre Estado e os municípios da região, nos é cobrado, quem tem hidrômetro, claro, tanto água quanto o esgoto também. Mas nós sabemos que muitas casas, muitas residências, que nós, aqui na cidade, pelo menos em 90% dela, nós não temos a rede de saneamento. E aí o juiz Márcio da segunda vara de São Pedro da Aldeia, ele determina que a concessionária Prolagos não faça mais cobrança ou reajuste de tarifa a título de serviço de esgoto aos consumidores. E aí entra Iguaba, São Pedro, Cabo Frio, Armação dos Búzios, e mais, que a partir de 2004, que ele passe a descontar das tarifas esses valores que foram embutidos para a colocação da rede de saneamento básico nas contas de água desses clientes. Então, isso é muito interessante porque, inclusive, diz na nota que se assim não o fizer, seja descontando nas próximas 5 faturas, inclusive o mês de agosto,
Isso do ano de 2004, a concessionária ela vai ter que pagar, através dessa decisão judicial, multa de 10 mil por cada descumprimento. Então, eu acho que todas essas discussões que têm acontecido, e aí Búzios começou essa discussão através do vereador Henrique Gomes, puxando isso, e a FECAB tem participado. Nós estamos aí com, pelo menos, a Secretaria de Meio Ambiente já estudando o plano de saneamento básico, fez com que também o Ministério Público fosse provocado através de uma ação civil pública, e isso culminou também nessa situação da Prolagos ter que ressarcir os clientes cujas contas de água têm a cobrança embutida do esgoto. Então, acho isso muito pertinente nesse atual momento. Talvez, claro, a concessionária ela vai entrar na justiça, porque aqui diz na nota que ela ainda não tinha tomado conhecimento do teor da decisão judicial, mas cabe a ela também entrar na justiça para poder rever essa ação, essa decisão judicial. Mas nós vamos acompanhar isso de perto, porque é muito interessante. Porque e ainda diz mais, a nota diz que é direito básico do consumidor, e aí a gente não tem do conhecimento quanto ao teor, quanto que paga, quanto que nós pagamos e cujo valor está embutido na conta de água. Quanto é que a gente paga de esgoto? A gente não sabe, mas o preço está lá. Está embutido na cobrança da água. Então, falar de justiça também, senhores e senhoras, eu quero trazer, pelo menos notificar, é um requerimento que eu já quero apresentar para a sessão ordinária de terça-feira com relação à empresa Rodando Legal. Porque nós bem sabemos que o contrato da empresa com a prefeitura já venceu. Nós bem sabemos que houve uma mudança na lei, a Lei 766 de 2009. E pela lei, a empresa Rodando Legal, ela agora não mais faria a cobrança das diárias ou, enfim, das multas. Mas isso seria pago através de uma conta aberta pela prefeitura, e o documento seria um documento de arrecadação municipal. Então, eu peço no requerimento cópia do contrato, cópia da licitação, porque a empresa também deveria seguir o certame no que diz a licitação. E aí eu quero saber se esse certame está sendo cumprido através da lei em vigor 766 de 2009, e cuja lei diz o seguinte: é cópia de arrecadação municipal, porque a lei diz isso, e também extrato bancário dos valores das tarifas deduzidas, porque as tarifas têm que ser deduzidas e creditadas ao município de Armação dos Búzios. Para concluir, vereadora. Concluindo, conforme o percentual ofertado na proposta vencedora. Quer dizer, existe um certame, existe uma licitação, existe um percentual cuja empresa ganhadora deveria cumprir de repasse, e aí a gente vai ter que saber dessas coisas. Então, nós estamos trazendo para terça-feira, e dizer também, senhores, que nós temos uma comissão especial para rever o Código Tributário. E analisando o Código Tributário, eu descobri que quem faz as suas construções dentro do Código Tributário diz, entre aspas, conforme o estilo Búzios, através de uma lei de 2000, tem desconto de 5% do imposto. Alguém sabia disso? Eu não sabia. Então, tem desconto de 5% quem constrói, pela lei de 2000, casas no padrão estilo Búzios. Então, a gente vai estar revendo tudo isso, vou estar marcando para a próxima semana já a reunião da Comissão Especial para a Revisão do Código Tributário. No mais, muito obrigada, um bom retorno para todos que estão aqui nos acompanhando na sessão, para aqueles que estão em casa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Obrigada, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Quero só poder informar aos senhores da assistência, aos vereadores, aos internautas, como essa Casa Legislativa prometeu que já no retorno do recesso nós estaríamos com o site já pronto, no ar, o site já está funcionando, e agora também, como havia prometido também, o Portal da Transparência. E o Portal da Transparência, ele já está sendo alimentado, o site no Portal da Transparência da Casa Legislativa. E hoje também recebemos também os concursados dessa casa,
em torno de 5 a 6 concursados que tomaram posse na Casa Legislativa hoje, que já iniciaram com seus trabalhos dentro dessa casa. Então, como havia me comprometido do site e do portal da transparência. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.